pela fé. O que nós podemos alcançar pela fé? Quais são os frutos de um ato de fé? Quais são os resultados para aquelas pessoas que tomam atitudes pela fé? Quando elas, então, tomam a atitude e começam a exercer a fé e andar em direção àquilo que deseja, aos nossos olhos, naturalmente, parece uma loucura. Aos nossos olhos, parece uma pessoa sem noção, uma pessoa irresponsável, que não mede as consequências e que não pensa naquilo que pode acontecer, que ela pode, então, perder tudo que já conseguiu por um ato impensado. Porque quem está de fora, naturalmente, vê a ação como um ato impensável e irresponsável na maioria das vezes. Mas quando então nós vemos as pessoas colhendo os frutos, quando então nós vemos uma pessoa vitoriosa, nós a aplaudimos. E nós aplaudimos não é pelo passado, não é pela história, nós aplaudimos pelo resultado. Mas aquele resultado que agora aplaudimos, ele foi antes motivo de crítica, motivo de chacota, motivo de desprezo. Muitas pessoas, para alcançar aquilo que sonham, ou aquilo que para elas foi prometido por Deus, elas perdem muita coisa. Tem gente que perde até família. Tem gente que perde parte do corpo. Tem gente que perde parte da história. Tem gente que vive os piores sofrimentos que se possa imaginar para alcançar aquilo que lhe foi prometido, desejado ou sonhado. E aí então, bate o medo naqueles que estão assistindo de fazer. Bate o medo naqueles que estão assistindo de tomar uma atitude também, para não passar por aquilo que ele viu ou que está vendo alguém passar em busca de um objetivo, que aos olhos da maioria é uma insanidade. A Bíblia diz que Moisés, não temendo a fúria do Egito, que Moisés, não temendo a perseguição do reino do Egito, Moisés tomou uma atitude de fé, indo em direção à terra prometida. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Hebreus 11. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Moisés ficou firme, como vendo o invisível. Aquilo que aos olhos de Moisés não existia, que ele não via com os olhos carnais, ele ficou firme como se já estivesse vendo. Aquela promessa que o Senhor fez de uma terra boa, de uma terra que manava leite e mel, aquilo passou a ser vida dentro de Moisés. Embora os seus olhos carnais não vissem, Moisés já via pela fé. Ele já via o invisível. Ou seja, os olhos espirituais, os olhos da fé de Moisés, já via o que os seus olhos carnais não via. É isso que a fé causa. A fé causa esta convicção. A fé não é um sentimento. A fé é uma convicção. E aqueles então que carregam esta convicção, eles têm dentro de si uma vida que ninguém tira. Se cair, não ficará prostrado, pois o Senhor o levanta. E Deus se agrada daqueles que têm fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Moisés deixou o Egito, Moisés tinha segurança no Egito. Moisés tinha estabilidade no Egito. Moisés tinha tudo que um homem pudesse sonhar ter. Moisés não precisava fazer aquilo ali. Mas Moisés recebeu uma promessa de Deus. E aquela promessa gerou vida dentro de Moisés. E os olhos espirituais de Moisés começaram a ver
os acontecimentos daquela promessa. E Moisés então começou a andar. Moisés, ele foi afrontado. Moisés foi perseguido. Moisés, muitas das vezes, foi taxado como mentiroso. Moisés foi, muitas das vezes, pressionado a voltar atrás. Moisés, muitas das vezes, correu risco de perder a sua própria vida. Mas Moisés, ele conseguia ver, com os olhos que a maioria não conseguia ver, uma promessa que o Senhor lhe havia feito. E o resultado desta, logo adiante. Muitos de nós recebemos uma promessa de Deus. E temos um duro caminho a percorrer. Um caminho em que enfrentaremos tudo. Mas se dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, conseguirmos abrir os olhos espirituais, você vai chegar lá. Porque quem te fez a promessa é fiel. E nas tuas dificuldades, Ele estará contigo. Agora, é inevitável que no caminho deste resultado, desta fé que você está exercendo, é inevitável que você não passe por tribulações. É inevitável que você não passe por provações. É inevitável que você não passe os diversos tipos de lutas, aqueles mais improváveis. Irmãos, vocês não imaginam quantas pessoas já perderam e o que sofreram no caminho do exercício da sua fé. Há muitos irmãos agora que estão andando paralelo a nós, que estão passando por sofrimentos terríveis, mas eles estão perseguindo a promessa. Eles estão enxergando o invisível como Moisés enxergou. Passe a enxergar o invisível. O que você está vendo agora são apenas pedras no caminho. Necessidades, falta de dinheiro, humilhações, provações, rejeições, abandonos. São tudo pedras que foram postas na trajetória da tua bênção. A tua bênção está lá atrás de todas essas pedras. A tua bênção está lá atrás de todo este sofrimento. A tua bênção está depois de todas as humilhações. A tua bênção está por trás desta grande enfermidade que talvez agora parece devastadora. Talvez você tenha que fazer como Moisés, se levantar, deixar toda aquela segurança que aparentemente você tem para correr atrás daquilo que aparentemente é uma loucura. Já se diz o provérbio, não se pode deixar o certo pelo duvidoso. Mas naturalmente essas pessoas que falam isso e que ficam apegados naquilo que aparentemente é o certo, são aquelas que dificilmente têm algo a mais para contar. Não quero dizer que você deve sair por aí fazendo qualquer tipo de loucura que te vier à mente, mas quero te dizer que as promessas de Deus, os grandes acontecimentos, serão para aqueles que tomarão grandes atitudes de fé, confiando na palavra do Senhor. E agindo com exemplos de homens que fizeram o mesmo, como Moisés fez. Haja em cima desses exemplos. Como o de Moisés. Como o de Moisés. Como o de Josué. Exemplo como tantos outros homens e mulheres de Deus tiveram. Como de Ruth, como de Esther, como de Mardoqueu, como de Neemias, como de Esdra, e de como tantos outros irmãos da nossa época de hoje, que nós vemos contar os seus mais belos e maravilhosos testemunhos. Nós apenas aplaudimos os testemunhos, mas não tomamos conhecimento da caminhada. Na caminhada há todos os tipos de sofrimento. Mas se você quer contar grandes testemunhos, esta fé tem que aparecer. E ela não é uma emoção. Ela é uma ação convicta aos teus olhos, que está desnuda aos teus olhos espirituais.
aos olhos dos outros, uma grande loucura e talvez uma irresponsabilidade. Mas os seus olhos, a certeza de grandes testemunhos, de grandes acontecimentos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amanhã na nossa igreja, nós temos ali a campanha do Extraordinário de Deus. Hoje, à meia-noite, nós entraremos em santo jejum a Deus, acreditando no extraordinário de Deus, multiplicando pouco em milhares. Se você é aí de Sapucaí do Sul, não deixe de comparecer. E você de toda parte do Brasil, guarde esta palavra. Nem sempre o estado que você está agora, que parece ser o melhor estado da sua vida, é o melhor estado da sua vida. O melhor está lá adiante. Mas para você chegar lá, você vai ter que trilhar um caminho, talvez, que você, olhando para ele, você tem medo de trilhar. E aí? Vai se apegar ao que aparentemente te traz segurança ou vai em busca da promessa que Deus te fez? Eu continuo em busca da promessa que a mim foi feita. Eu continuo em busca da promessa que a mim foi feita. E te convido a se levantar em busca da promessa que a ti foi feita. Que Deus te abençoe. Coloca a tua fé no Senhor. E guarde bem isto. A fé parece loucura aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus é um sinal de que nós o colocamos como Pai e nós somos os seus, então, dependentes. Que Deus te abençoe. Que a mão do Senhor te alcance. Que o Espírito Santo do Senhor te renova. E renova as promessas na tua vida. E renova as promessas na tua vida. Que o teu tempo não acabou. E que ainda é possível alcançar aquilo que Ele te prometeu. Se cair, não ficará prostrado, pois o Senhor é quem o levanta. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.